Vimos na aula passada que há dois grupos de textos de cópias do texto original do Novo Testamento. Há aquele grupo que defende o texto minoritário e há o grupo que defende o texto majoritário. Esses grupos brigam entre si. Por quê? Porque os defensores do texto minoritário, ou seja, os defensores daqueles manuscritos mais antigos, eles dizem que os textos deles são fiéis ao original do Novo Testamento. Para eles, o fato de o manuscrito que eles têm como base ser mais antigo é uma prova de que os textos deles são realmente fiéis ao texto original do Novo Testamento. Eu vou mostrar um exemplo prático para você ver isso na sua Bíblia e ver como essa questão é séria. Por exemplo, o trecho da mulher adúltera, João 7, 53 até 8, versículo 11. Olha o que diz lá. Quando você olha o trecho da mulher adúltera, você vai perceber, se você tiver uma Bíblia como a minha, no caso é Almeida Revista e Atualizada, você vai perceber que em João 7, versículo 53, o último versículo de João 7, abre um colchete no versículo 53. E esse colchete vai se fechar onde? Vai se fechar no capítulo 8, versículo 11, o colchete se fecha. Eu coloquei aqui o trecho em vermelho, o trecho que está entre colchetes. Por que esse trecho está entre colchetes? Primeiro, se na sua Bíblia tiver entre colchetes, é porque a versão que você utiliza ela é baseada no grupo do texto minoritário. E no grupo do texto minoritário, que defende aquelas cópias mais antigas, eles viram o seguinte: esse trecho não aparece lá. Esse trecho não aparece no grupo dos manuscritos mais antigos, no grupo das cópias mais antigas. Ele só aparece no grupo do texto majoritário. Professor, quem é que usa o texto majoritário mesmo? Olha, por exemplo, nós temos a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ela usa a versão de Almeida Revista e Corrigida. Na versão de Almeida Revista e Corrigida, a base que eles usam de manuscritos, de cópias, eles usam como base os textos, os manuscritos mais recentes, ou seja, do século VIII depois de Cristo adiante. Então, para a versão Almeida Revista e Corrigida, tudo bem, tem lá nas cópias deles o trecho da mulher adúltera, tem lá. Mas para quem usa, como eu falei para vocês, o texto minoritário, não tem. Então, eles fazem o seguinte, eles mantêm o texto, mas eles colocam o texto entre colchetes para dizer o seguinte: olha, esse trecho aqui não faz parte dos manuscritos mais antigos, não faz parte. Então, provavelmente, ele não consta do texto original e a gente quer mostrar isso para vocês aqui colocando entre colchetes. Aí vocês já imaginaram a briga que isso dá, não é? Porque um texto como esse, por exemplo, que é um texto tão conhecido, tão famoso, de repente você fica sabendo que ele pode não ter feito parte do escrito original, porque ele não consta dos manuscritos mais antigos, mas ele consta dos manuscritos mais recentes. Então, diante disso, qual é a posição que nós devemos adotar? A posição que nós devemos adotar é aquela que eu já venho falando desde a aula passada. Primeiro, o grupo do texto majoritário, o fato dele ter cópias mais recentes, do 8º século para frente, não invalida o fato de que esses textos fazem parte do original. Não invalida. Por quê? Porque em termos de confiabilidade histórica, é o que falei para vocês. Essa distância de 1000 anos, 1500 anos, por exemplo, isso não quer dizer nada para os historiadores. O texto é considerado confiável, mesmo tendo essa distância para o original. Eu peguei aqui, por exemplo, a obra História, de Heródoto. Olha a data do original, 5º século antes de Cristo. 5º século antes de Cristo. A cópia mais antiga existente, ela data de 900 depois de Cristo. 900. Então nós temos aqui uma distância para o original de mais de 1000 anos. Olha o que eu coloquei aqui. Intervalo entre o original e a cópia mais antiga. 1350 anos. E sabe quantas cópias nós temos? 8 cópias só. Agora eu te pergunto, algum historiador, ele vai dizer que essa obra, História, de Heródoto, ele vai dizer que essa obra, ela foi deturpada? Ele vai dizer que a cópia que nós nos baseamos com respeito a essa obra, ela não é confiável? Ele vai dizer que o que nós temos na mão hoje não é realmente aquilo que Heródoto escreveu? Não, ele não vai dizer isso. Nenhum historiador diz isso. Ele considera que mesmo tendo uma cópia tão recente, né, de 900 depois de Cristo, que tem uma distância
de 1350 anos para o texto original. Mesmo assim, eles dizem, é confiável, o que nós temos em mãos é certamente aquilo que Heródoto escreveu. Pegamos aqui as obras de Platão. Olha a data das obras originais, as obras de Platão, 400 anos antes de Cristo. Qual é a cópia mais antiga que nós temos? 900 depois de Cristo. Vejam de novo, uma distância de mais de 1000 anos para o texto original. O intervalo exato é de 1300 anos. Ah, professor, e quantas cópias, quantos manuscritos existem do texto original de Platão? Existem só 7 cópias. Só 7 cópias, 7 manuscritos. E a distância para o original é de 1300 anos. Agora, você já viu alguém questionando se aquilo que nós temos de Platão não foi aquilo que Platão escreveu? Você já viu alguém questionando isso? Não, e nem vai ver. Ninguém questiona isso, nenhum historiador. Você pega aquela outra obra que eu citei na aula passada, Guerras da Gália, de Júlio César. Olha a data da obra original, século I a.C., que foi quando Júlio César viveu, no século I a.C., e quando ele fez uma campanha, várias guerras contra as pessoas que moravam ali na região da Gália, né, na atual França. Vejam só, o texto original foi escrito por Júlio César no primeiro século antes de Cristo. Qual é a cópia mais antiga que nós temos? O manuscrito mais antigo, 900 depois de Cristo. Veja só, 1000 anos de distância. O intervalo, 1000 anos de distância da cópia para o texto original. Quantas cópias existem desse texto? 10 cópias só. 10 cópias. Alguém questiona que a obra Guerras da Gália, ela não condiz com o texto original escrito por Júlio César? Não, ninguém questiona isso. Então, por que eu estou mostrando isso para vocês? Para dizer que não dá para ignorar a confiabilidade histórica do texto majoritário. Quando o pessoal defensor do grupo minoritário diz assim, mas a cópia que eles têm, o manuscrito que eles têm, é do 8º século em diante. Então, nós é que temos o texto confiável aqui, não eles. Nós é que temos o texto confiável. Não. Em termos de confiabilidade histórica, tanto o texto do grupo minoritário, que é mais antigo, quanto o texto do grupo majoritário, que é mais recente, os dois são confiáveis. Os dois são confiáveis. Aí você pergunta para mim, tudo bem, os dois são confiáveis, mas tem um trecho que não consta no mais antigo, mas consta no mais recente. Como é que eu faço diante disso? Primeiro, embora esse grupo do texto minoritário tenha as cópias, os manuscritos mais antigos, esses manuscritos, vários deles, têm uma origem duvidosa. Origem duvidosa. Como assim, professor? Quando você vai estudar a história do grupo do texto minoritário, você vai perceber que algumas cópias que eles têm foram achadas, por exemplo, no monastério, lá no Sinai, né, onde Moisés recebeu a lei de Deus e tal, tem um monastério lá. E lá nesse monastério foram achados algumas cópias, alguns manuscritos que fazem parte desse grupo do texto minoritário. Agora, acredite se quiser, várias dessas cópias estavam no lixo do monastério. No lixo, literalmente no lixo. O pesquisador chegou lá e encontrou essas cópias dentro do lixo. A pergunta, por que estavam no lixo? Será que elas foram descartadas por não serem consideradas boas cópias? Será? É uma possibilidade. Então, várias dessas cópias, elas têm uma origem duvidosa. Segundo lugar, não era incomum na antiguidade alguns hereges distorcerem as cópias, distorcerem os manuscritos. Como assim? Vocês sabem que como não havia imprensa, como é que esses livros iam se multiplicando? Como? Por meio de cópias. Essas cópias eram feitas de forma manuscrita. As pessoas tinham que copiar. Alguns hereges se aproveitavam dessa situação e na hora de fazer uma cópia, eles faziam uma cópia por conta própria e nessa cópia eles mexiam no texto. Eles não eram fiéis ao texto, ou seja, eles não faziam uma preservação do texto de forma adequada. Mas por que alguém faria isso? É o que eu estou falando. Se a pessoa é um herege, se ele não concorda com o texto, se ele acha que aquilo ali está errado, ele simplesmente ia lá e mudava o trecho. Ou ele tirava alguma informação que ele discordava, ou ele modificava mesmo o que estava no original ali, e aí ele começava a passar cópias falsificadas. Cópias falsificadas. Então havia deturpação por parte de hereges e discordantes. Você vai dizer para mim,
Mas por que, por exemplo, que alguém iria tirar o trecho da mulher adúltera? Bom, é difícil saber o que se passa na cabeça de um herege. Mas vamos aqui imaginar que o herege, ele pegou aquele manuscrito, quando ele foi fazer a cópia, ele se deparou com o trecho da mulher adúltera e veio à cabeça dele o seguinte: Jesus está sancionando o adultério aqui, porque Jesus, em vez de condenar a mulher adúltera, ele praticamente a livrou de ser penalizada com a morte, naquela situação ali, naquele contexto. Então, de repente, na cabeça do herege, isso aqui é só uma especulação, na cabeça do herege, Jesus naquele trecho, aquele trecho dá a entender que Jesus está sancionando o adultério. Ah, não posso deixar passar isso não. Aí o herege vai lá e simplesmente omite o trecho. Ele acha que não posso fazer uma cópia e deixar seguir esse texto aqui que dá a entender que Jesus está sancionando o adultério. Ora, uma leitura atenta do texto, você vai perceber no próprio final do texto, Jesus fala para a mulher adúltera: vá e não peques mais. Então essa interpretação de que ele estaria sancionando o adultério por meio daquele trecho, isso aí não tem sentido. Mas na cabeça de um herege poderia fazer sentido. E aí seria motivo para ele, mais do que suficiente, para ele omitir o texto. Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando para vocês. Outra coisa também: boas cópias não duram. Por que você acha que é comum a distância de uma cópia para o original ser de séculos? Por que você acha que isso acontece? Nós vimos que, para os historiadores, uma cópia ter uma distância para o original de 1000 anos, isso não quer dizer que a cópia não é confiável. Mas por que os historiadores eles toleram essa distância de séculos entre a cópia e o original? Por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque boas cópias não duram. Pense comigo, se as cópias elas eram todas feitas à mão, o que eles faziam? Eles pegavam um manuscrito e utilizavam esse manuscrito para fazer uma cópia. Aí outra pessoa ia lá, pegava esse manuscrito de novo e utilizava para fazer cópia. Outro ia lá, utilizava o manuscrito. De tanto manuscrito ser utilizado, ele praticamente dissolvia, ele sumia, ele acabava. Quanto mais o manuscrito era utilizado, mas ele ia desaparecendo. É por isso que não é comum que, com respeito às obras da antiguidade, as cópias estejam muito próximas do texto original, porque as cópias elas vão sumindo, porque elas são muito utilizadas, eram muito utilizadas. Então, é por isso que o historiador tem essa tolerância. A cópia para o original tem 300 anos, 400 anos, 500 anos, normal. 600 anos, 700 anos, 800 anos, normal. As cópias vão sumindo, elas são muito utilizadas. Então, ao mesmo tempo que a gente fica feliz em saber que uma cópia, a distância dela para o original é de 200, 300 anos, a gente fica feliz pela proximidade, mas ao mesmo tempo a gente levanta aí um alerta vermelho. Por quê? Se essa cópia ela está tão próxima do original em termos de tempo, será que ela realmente é confiável? Porque boas cópias não duram. Quando você acha uma cópia muito próxima do original, é possível que essa não seja uma boa cópia. E por isso que ela foi achada, por isso que ela existe, né? Ela não foi muito utilizada para que fossem feitas mais cópias. Vocês entendem? Um outro ponto também importante: as citações dos pais da igreja que correspondem ao texto majoritário. Eu vou explicar para vocês. Vamos dizer que o grupo do texto minoritário, ele diga assim: eu tenho uma cópia aqui que é do século III depois de Cristo. E vocês têm um trecho aí que não está na minha cópia. E a minha cópia que é confiável, que ela é mais antiga. Aí, aquele que defende o texto majoritário, ou seja, que defende a cópia mais recente, ele vai falar assim: tudo bem, eu não tenho um manuscrito tão antigo quanto o seu, mas embora eu não tenha, esse trecho que eu tenho aqui, que é de um manuscrito mais recente, ele consta de uma obra de um pai da igreja. Quem foram os pais da igreja? Foram aqueles escritores dos primeiros séculos depois de Cristo que escreveram a respeito de Jesus, que escreveram a respeito de doutrina,
que escreveram sobre coisas teológicas. O que acontece? Nessas obras dos pais da igreja, às vezes eles citavam trechos da Bíblia, versículos da Bíblia. É comum isso. Você, por exemplo, compra um livro evangélico e o autor ele cita alguns trechos da Bíblia para poder fortalecer o argumento dele. E aí ele cita, como está escrito lá em João tal, como está escrito em Mateus tal. Os pais da igreja faziam a mesma coisa. Eles citavam trechos da Bíblia e esses trechos, embora nós não tenhamos manuscrito desse trecho que ele citou, mas ele citou. Se ele citou, isso quer dizer o quê? Que ele teve acesso a algum manuscrito. Aquele manuscrito ele teve acesso. Então, por exemplo, se alguém do grupo do texto minoritário argumentar: não existe nenhuma cópia antiga do texto da mulher adúltera. Não existe. Mas aí, de repente, você descobre que uma outra obra antiga, ela citou o trecho da mulher adúltera. Ela citou. Se ela citou, é porque aquele escritor, ele teve acesso a uma cópia do trecho da mulher adúltera. Então, essa cópia existiu, só que nós não tivemos acesso a ela. Ela existiu porque aquele autor conseguiu acesso, mas nós não tivemos acesso. Sobre o trecho da mulher adúltera, por exemplo, nós não temos cópias antigas desse trecho. Nós não temos cópias do 4º século, do 5º século, do 6º século, do 7º século. Mas, quando você vai olhar, por exemplo, a Vulgata Latina, que foi a tradução que Jerônimo fez dos textos originais para a língua latina, para o latim, nós vemos que lá na Vulgata Latina consta o trecho da mulher adúltera. Consta esse trecho lá. O que isso significa? Significa que Jerônimo, no 4º século, ele teve acesso a uma cópia, a um trecho, a um manuscrito da mulher adúltera. Ele teve acesso a um manuscrito do 4º século, ou mais antigo até, né? Porque provavelmente, se Jerônimo teve acesso ao manuscrito, esse manuscrito que ele teve acesso devia ser antigo, não devia ser recente, algo novo. Então ele pode ter tido acesso a um manuscrito da mulher adúltera até do século III. Imagina, bem antigo. Agora eu pergunto, nós tivemos acesso a esse manuscrito da mulher adúltera do século IV? Do século III? Não tivemos, mas Jerônimo teve, e ele citou. Então o fato do grupo majoritário ter textos mais recentes não quer dizer que esses textos não sejam confiáveis. Não quer dizer. Professor, qual é a solução então? O que você sugere para esse problema todo aí? O que eu sugeriria é o seguinte, é que acabasse com esse negócio de colchete, porque isso cria realmente uma divisão dentro da igreja, principalmente entre os estudiosos de manuscritologia. Por quê? Porque toda vez que você vê um trecho e vê lá entre colchetes, você vê claramente que aquela versão está dizendo assim, olha, esse trecho provavelmente não consta do texto original. Ora, nós não temos o texto original mais, não temos, só temos cópias. Então, se só temos cópias, vamos seguir a metodologia dos historiadores. Tanto os textos do grupo majoritário quanto do grupo minoritário são confiáveis. São confiáveis. Quando você encontrar na sua Bíblia, se a sua Bíblia for, por exemplo, igual a minha versão Almeida, revista atualizada, e você encontrar um trecho entre colchetes, não pense assim, esse trecho não faz parte do original, não consta do original. Não, provavelmente ele consta do original sim. E só o fato de estar na sua Bíblia, de estar na minha Bíblia, quer dizer que houve aí uma preservação, quem sabe, por que não? Uma preservação da parte de Deus para continuar mantendo na sua palavra aquilo que ele quis que fosse inspirado. O fato é, esse trecho chegou até nós, chegou até a igreja no mundo, chegou até a cristandade. O cristianismo mundial, ele teve acesso a esse texto da mulher adúltera, por exemplo, que consta nos manuscritos em geral e na maioria dos manuscritos. Então, o mais correto é nós considerarmos todos esses trechos, seja do grupo minoritário, seja do grupo majoritário, considerá-los como dignos de confiabilidade. Então paramos por aqui, nos vemos na próxima aula.